sei lá quantas vezes eu já li essas cartas e cada vez que eu as leio, como eu mencionei hoje aqui no comecinho ali, ela tem algo a me trazer, a me completar, a me esclarecer. E aí sim, esse livro, cada vez que eu leio, ele é inédito, porque todos nós, quando nós estamos trabalhando a própria consciência, a cada dia nós somos inéditos. Nós somos uma versão de nós mesmos, um fragmento a ser reconhecido. E essa é a grande missão, é o grande propósito do ser humano. Um dia eu vou embora daqui e essa casa vai pertencer a outra pessoa. São acessórios, nós nascemos completos. Nós não precisamos de acessório para incrementar aquilo que somos. São acessórios, são coisas que estão aí para serem usadas, mas não para serem idolatradas. A tua consciência é teu ser. E é o teu ser que você tem que reconhecer e você tem que trabalhar. Por que eu digo trabalhar? Porque precisa trabalho, precisa autoanálise, precisa de conhecimento, fundamentalmente, para você reconhecer quem você é. E aí, esse eu, esse meu, essa pequena história vai ser dissipada ao longo desse processo. E você precisará cada vez menos de mais. Tudo bem? Voltando com os vídeos do canal Insights Paulo Poli. Esse ano eu tenho uma proposta um pouco diferente para o canal. Apesar de todos os vídeos que eu gravo, eu dependo de uma inspiração e não é um projeto pensado a nível intelectual, mas sim percepções da minha caminhada, fragmentos das minhas percepções, procurando me fundamentar e me alicerçar nas cartas com que eu tenho aprendido, além de através de todos esses anos, e dividindo um pouquinho com você da minha caminhada, você também que se aprofunda, lê, procura vivenciar as cartas, ou ainda não conheceu, não teve acesso a esse grande e vasto conhecimento que está contido no livro Cartas de Cristo. Então essa proposta, talvez ao longo desse ano, seria uma leitura comentada do livro Cartas de Cristo. Nós já temos a SEC, que é o Centro de Estudo Cartas de Cristo, nós já temos um grupo na quarta-feira, um pequeno grupo, uma célula, né? São algumas dezenas de pessoas que participam toda quarta-feira, às 20h30, de uma leitura comentada e cada um dando o seu testemunho, sua percepção, tanto numa compreensão intelectual quanto numa aplicabilidade desse conteúdo e percebendo as falhas de consciência ao longo desse processo tão gradual, mas que se dá de uma maneira maravilhosa ao longo do percurso. Então, para quem já leu as cartas, quer buscar se aprofundar, eu vou te convidar para você participar na quarta-feira, às 20h30. Mas, paralelo a isso, eu sinto uma necessidade de compartilhar as minhas percepções das cartas, né? E talvez de uma maneira tentar facilitar para você o teu processo, do qual eu tive grande dificuldade, ainda tenho, mas equívocos que eu cometi ao longo do percurso, percepções ilusórias, erros e insights que talvez você também perceba, você veja em você mesmo, porque o caminho ele é um só, é um caminho individual, é um caminho muito estreito,
É um caminho de muita responsabilidade, de deixar de culpar os outros, as circunstâncias, mas se colocar como autor da própria história. Mas para isso, que isso aconteça, isso é um longo aprendizado, você precisa entender algumas chaves desse percurso. Qual o papel da psique, o que é a sua consciência desdobrada, qual é a tua verdadeira identidade, o que é a tua persona, o que é um ego e qual o papel do ego nessa jornada, e como essa história dentro de uma timeline que você chama do seu nome, eu chamo de Paulo, essa persona, ela é efêmera, ela é limitada, ela é ilusória num sentido de realidade divina. A realidade é a sua consciência, é aquilo que você chama de alma, é aquilo que existe antes de você existir. É algo que está para além das suas percepções humanas, dos teus 5 sentidos, do seu intelecto, assim como o meu limitado, de percepções equivocadas que você julga como verdade, mas é apenas uma realidade, a sua realidade, a minha realidade. Então esse conhecimento amplo, esse conhecimento universal, as leis da existência, até onde ela impacta no teu percurso, aquilo que você está colhendo como sorte ou azar, na verdade ele é um efeito, como uma semente que você planta e inevitavelmente vai gerar o fruto semelhante à semente, né? Então eu tenho essa vontade, esse impulso de colocar na minha perspectiva. O trabalho em grupo, ele é fantástico, ele é uma terapia que você tem que estar preparado, porque você vai aprofundar a si mesmo. Você não vai eleger culpados. E isso, no grupo de estudo, você vê percepções muito semelhantes, que embora estejamos em locais diferentes, temos histórias diferentes de personas, esse caminho é muito parecido. As percepções são muito próximas, se não idênticas ao percurso que Cristo descreve nas cartas de Cristo. Então hoje eu vou começar esse trabalho, um trabalho muito lento, são vídeos que eu não tenho intenção de acelerar, talvez em um parágrafo eu me detenha e comente muito sobre esse parágrafo, outros nem tanto dentro da minha percepção, mas eu te convido a acompanhar esse trabalho, esse compartilhamento de um caminho que eu sigo desde o início, não sei mensurar aqui, se faz 10, 11 anos, eu comecei a ler as cartas, o livro nem existia ainda. Eu montei uma grande apostila em PDF, fiz meus grifos e comecei a caminhada, ninguém nem conhecia o livro. Foi indicação de um amigo que não tinha lido o livro, também não sei se ele leu depois disso. Mas também não cabe aqui mensurar esse tempo cronológico, cada um tem um tempo de maturidade, cada um tem uma necessidade, alguns vão mais rápido, outros vão mais lentamente. O importante é que todos nós estamos percebendo, se abrindo para além dessa experiência mundana que cada um de nós está vivendo e que chama de vida, que chama de realidade. Algo muito amplo, a jornada da tua alma, que vai fazer que talvez você não tenha um sucesso mundano, talvez você não realize esses sonhos do seu ego, mas que ao longo do caminho você vai ver que é uma vida rica, é uma vida rica em satisfação, é uma vida difícil também, porque você enfrenta o teu ego, passa a conhecê-lo, sofre quando o teu ego se manifesta de maneira agressiva ou
tendo pensamentos e sentimentos que você sabe que não deveria estar sentindo, porque agora você tem o conhecimento, mas parece que ainda não é o conhecimento, né? Então existe um abismo entre aquilo que você vai aprendendo intelectualmente e aquilo que de fato você é, comportamentalmente falando. O teu comportamento, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as suas inseguranças. E é isso que você vai se trabalhando. E você vê que tem tanto trabalho para fazer na tua consciência que se torna irrisório ou se torna superficial e se torna irresponsável culpar alguém, né? Culpar as circunstâncias, culpar a sorte, culpar o contexto da tua vida, porque você sabe que isso está tudo conectado. A tua consciência cria as suas experiências e essas experiências nada mais são que aprendizados. Às vezes são experiências confortáveis, alegres, às vezes nem tanto, às vezes experiências de dor, experiências de escassez, de paralisação psicológica, emocional, de carreira, seja o que for. Você começa a enxergar intuitivamente, espiritualmente, que isso é uma decorrência do seu estado de consciência, que até então você era inconsciente disso. E aí sim, de fato, se tornar autor da própria história e poder escolher, né, aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, aquilo que muitos chamam de liberdade, que é ilusória, até que seu ego esteja no comando, e ele sim faz essas escolhas, e talvez você seja completamente inconsciente disso. Eu te convido a participar desse grande curso onde não há professor, eu também sou um aluno. A iluminação, ao meu ponto de vista, não é uma linha de chegada, mas a iluminação se dá ao longo do processo. O próprio caminho é uma auto-iluminação, no sentido de você se entregar e essa consciência divina que está dentro, acima e ao redor de você, que você chama de Deus, te dá força, te dá ímpeto, te dá inspiração para que esse trabalho de iluminação da tua consciência humana aconteça. Esse processo, enquanto você não tiver o conhecimento das cartas de Cristo, que foi compartilhado conosco, esse trabalho é impossível. A sua mente, assim como a minha, ela é imperfeita, ela é egoísta, ela é egotista, ela tem desejos mundanos de autoproteção, de conforto, de suprir necessidades básicas, de amor humano completamente condicional, de ações e reações. Ou seja, enquanto você não tem um conhecimento dessa profundidade, dessa vastidão, você se torna um joguete, uma mera persona realmente, que vai morrer junto com o teu corpo e vai acabar. Mas se você se tornar consciente, esse conhecimento torna a tua consciência íntegra. E essa é a grande verdade da existência, onde esteve oculta todo esse tempo de nós. E talvez não estávamos prontos, mas agora alguns poucos, raros e corajosos estão. Eu começo hoje esse processo de leitura pública, comentada a partir das minhas percepções com você, e fique à vontade para fazer perguntas, para enviar e-mail. Também te convido a participar da SEC, desse centro de estudo nosso que já tem um bom tempo que existe. Eu participo há mais de um ano, acredito. Existem vários grupos, né? Esse grupo para qual estou te convidando, as reuniões são toda quarta às 20h30, um estudo de várias horas, porque o assunto é profundo e precisa realmente
um mergulho para que você tenha a compreensão adequada, as percepções e não se perca ao longo do caminho. O teu ego, a tua consciência, ela tem que estar preparada para ouvir, haver, ainda que parcialmente, essa gradual ruptura com o ego. E aí sim começar a experimentar ao longo da caminhada as percepções que só pode vir de algo muito maior que você, muito maior que todos nós. Então eu começo com a capa, né, do livro da Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada, a edição traduzida, né? Ali a gente vai ver, essa é a versão digital que realmente é a que eu mais uso hoje, devido à praticidade. Eu tenho muito Kindle de bolso e uso bastante o áudio que vai estar na descrição do vídeo aí, tá? O site da SEC, do Centro de Estudos, também está na descrição do vídeo. Fique à vontade para acessar, ver o conteúdo. Existem os links para os downloads ali. Todos foram liberados pela editora. Então está tudo de uma maneira clara e adequada ali. Essa é a primeira edição de 2015, editora de Curitiba, Almenara. Como eu falei, eu acredito que o livro é mais antigo, pelo menos a versão PDF. A primeira edição aí foi 2015, mas eu acho que os textos circularam na internet bem antes disso. Isso eu não posso te colocar a data que ocorreu isso. Aqui o site, o e-mail da editora, né? Por que eu fiz esses grifos aqui? Porque a versão original é outro nome, né? Speakers Research, de 2007, em inglês. Na descrição do vídeo eu também coloco a versão. Esse livro está na Amazon, ele está um pouco caro, mas dá uma olhada lá. Se você domina o inglês, você pode ler em inglês também. O que eu chamo a atenção é você tem que realmente dominar a língua, porque se trata de um livro muito profundo e às vezes uma tradução equivocada de uma palavra pode mudar o significado de todo o contexto, né? Acredito eu que essa tradução foi muito minuciosa, feita pela editora, e que a princípio você não consegue ver nenhum erro de interpretação que não faça sentido. Pelo contrário, cada palavra tem um peso muito grande e às vezes a sua percepção muda, porque a sua consciência ela vai mudando ao longo do processo. Então, um texto que você via de uma determinada maneira, você vê de outro. Essa é a grande sacada, ao meu ver, de você ler junto com alguém ou ler em grupo. Durante muitos anos eu lia. A gente tinha um grupo de estudo físico com um amigo, hoje passou para o virtual, devido a esse processo que teve da pandemia, mas a gente tinha, cada um tinha interpretações de pontos de vistas diferentes, e isso colaborou muito entre os estudantes ali, por assim dizer. Então é algo legal. Que sorte se você tiver alguém que possa ler as cartas de uma família, da mesma família, seria interessantíssimo. Eu não tive essa sorte. Só eu que me tornei leitor e um buscador de vivenciar esse conhecimento das cartas. Às vezes que eu tentei compartilhar com alguém, não foi bem aceito, e eu percebi ao longo de todos esses anos que a melhor maneira de compartilhar é me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais pacífica, mais humana, que perdoa, que mais complacente, mais afetuosa, que compreende o outro. Então,
você compartilhar as cartas com o teu comportamento. Eu aprendi que essa é a verdadeira maneira de agregar o outro. E aí teve uma segunda edição ali que com outro nome também, né? Em inglês também. Então é isso. E ali, ó, copiado em 2011 pela Almenara. Então eu acho que foi essa época que se alguém souber aí também, quiser compartilhar, acredito que foi essa época que começaram a circular os PDFs das cartas. E foi essa época também que eu tive a sorte de tropeçar nas cartas. E por ali fiquei, por ali caminho. Então tem sido assim desde então. Aqui a nota do editor, é legal que você leia aos poucos, eu não vou me ater aqui a ela, vou direto para a introdução. A única coisa que eu grifei ali, né, que no trabalho de tradução eles trocaram você pelo tu. Que tu seria a palavra e a palavra foi substituída por você. Isso é bem interessante. Realmente aqui é um desafio a compreensão do leitor, né, a carta, porque eu pelo menos não tive, e olha que eu leio bastante, lia muito mais, né, antes de conhecer as cartas, depois continuei lendo, mas realmente depois de perceber que do ponto de vista espiritual eu nunca esbarrei em nada como as cartas. E você vê isso ao longo do processo, não é algo que você tem que buscar prova, mas você será a própria prova, porque você não terá como refutar quando você colocar e começar a compreender e, sobretudo, começar a aplicar esse conhecimento na tua vida, na tua auto-observação, principalmente na observação dos teus relacionamentos, na percepção do teu ego, que até então você era inconsciente, totalmente inconsciente, e você começa essa ruptura, ou pelo menos enxergar que existe um eu, uma identidade, e existe uma máscara que é a tua persona sobreposta a essa identidade. Então você começa a ver que essa é a verdade. E essa aqui é uma máscara social, é uma máscara que você veste para ser aceito perante os outros, e que essa máscara se preocupa muito com o que os outros pensam de você, mas que essa máscara se enxerga muito pouco. É como se essa máscara falasse: eu sou perfeito e a partir daqui vamos julgar o resto e vamos rotular e vamos opinar. E aí você vê que o grande trabalho a ser feito é nessa consciência, nessa identidade que está oculta, até que esse conhecimento seja compreendido por você. Aqui a obrigatoriedade, né, da editora de fazer alguma adaptação de linguagem, né, mas que ela inclui o termo original em inglês em notas do rodapé. Ao meu ver, isso aqui não teve impacto nenhum, e você também vai perceber isso. O texto integral também está no site ali, né, da onde foram postadas as cartas na época. As cartas já se tornaram quase um livro histórico, né, porque ela foi escrita em 2000, 2001, e aí já estamos no ano de 2022, então são 22 anos esse conhecimento rolando através da internet em vários países, não sei em quantas línguas já foi traduzido, mas a última vez que eu tive, que o pessoal me falou, que a editora me falou, parece que era mais de 10 idiomas. Enfim, esse conhecimento já está rolando aí e já pelo menos passou da mão de muitos milhões de pessoas já. Aí o índice, né, que é o prefácio, a introdução, o sumário e as 9 cartas.
Depois tenho textos complementares, mas aí seria, na sequência eu vou fazer a leitura, importantíssimo, fantástico também, que seria um toque, um reforço nas cartas, né? Dando destaque para alguns temas específicos. Eu já estou com 33 minutos de vídeo aí, então para a primeira eu vou fazer o prefácio e, e aí a gente volta para a introdução no próximo vídeo. Vamos lá? Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Aqui o prefácio do próprio canal, da própria pessoa que escreveu as cartas. E eu nunca, pelo menos eu nunca nunca comprei um livro onde o autor está escrito como anônimo, né? E as cartas têm essa peculiaridade. O autor é anônimo, então a pessoa que foi o canal, ela não enxerga como uma autoria dela, senão uma ferramenta, né, para que essa informação nos chegasse. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevia estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. É interessante que as cartas parece que nunca houve, ou pelo menos eu nunca ouvi dizer, nunca vi nada de marketing relacionado a ela, né? Porém, quem é tocado por esse conhecimento, começa a aplicar na vida e vê, e começa a perceber e começa a sentir isso através da meditação, através da autoanálise, da autoobservação e da aplicabilidade desse conhecimento, assim como eu faço aqui, começa a compartilhar por se tornar responsável, porque vê isso mudar na própria vida, e aí começa a compartilhar com os outros. E esse foi o intuito de ir para a internet. Como eu não tinha essa receptividade nas pessoas que me cercavam, e não colocando elas como errado, eu como certo, mas para dialogar para além da vida mundana, para além das religiões, para além do eu, né? Todos os assuntos parece que eles são em torno do eu, né? E aí eu comecei a tropeçar nessas pessoas, o vídeo começou a ser propagado, essas pessoas começaram a ser atraídas, eu também fui atraído, e aí começou a gerar essas pequenas células. E hoje, pelo menos uma vez por semana, eu tenho acesso a pessoas que compartilham do mesmo caminho, do mesmo vocabulário, e a gente consegue dialogar em torno de espiritualidade, em torno de consciência, e se abrir e testemunhar sobre as dádivas desse caminho e pelas dificuldades recorrentes que aparecem ao longo do caminho. Então, as cartas deveriam destacar-se por si próprias, né? As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeira ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las ao público para que sejam minuciosamente examinadas. Aí sim, né? Minuciosamente, porque cada parágrafo ele carrega um significado e um ponto de vista que está para além da tua percepção humana. Então, muita coisa você vai ter que confiar,
Muita coisa, num primeiro momento, você não vai compreender, porque a tua consciência vai ter que ser lapidada ao longo do processo, mas essas percepções vão se dar inevitavelmente ao longo do caminho. Seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. Ou seja, um conhecimento que, além dele ser um manual, dele ser um mapa que tem que ser estudado e tem que ser vivenciado, ou seja, você tem que caminhar nesse mapa para ver onde ele vai te levar, né? Parece que o teu elo com as cartas, ele é muito particular, ele é muito privado, né? Então você vai conseguir compartilhar, a tua consciência vai gerar novas experiências ao longo do caminho, mas esse elo, ele vai ficar intocável, e ele vai ser cada vez mais concreto, no sentido de você perceber ele, de você ser um confidente dele. Hoje mesmo eu estava caminhando e eu tive várias percepções, porque ao longo desse caminho você às vezes vai te gerar dúvida, né? Porque é um caminho muito solitário, é um caminho muito exclusivo no sentido que é só você, mas que a tua consciência vai gerar inclusão, né? Você vai abraçar essas pessoas perante o sentimento que você tem com elas. Você vai ver o teu ego repudiando elas também. E você vai entender essa diferença e vai perceber o que é a tua alma, o que é a tua identidade e o que é um mero escudo para se proteger dos outros e para atacá-los. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Por isso que eu acho fenomenal ler esse livro. Eu não me recordava desse trecho. Hoje realmente eu tive algo que se encaixa bem nesse primeiro parágrafo aqui. Ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Isso é absolutamente verdade. E você também será uma prova disso, se já não é. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Você vê que algo te sustenta ao longo do caminho, que algo te dá ímpeto, criatividade, esperança, que os momentos difíceis e dolorosos se tornam mais fáceis do ponto de vista de enfrentamento, de aceitação. Às vezes o maior enfrentamento é a aceitação do caminho, é a aceitação das circunstâncias, é a aceitação da colheita. Mas saber que essa colheita, como toda colheita, um dia ela cessa e haverá um novo preparo da terra para um novo plantio e aí sim uma nova colheita. E esse processo é infindável no sentido de que sempre há algo a melhorar. Melhorar em si mesmo, não melhorar no outro. A tua melhora vai colaborar com a melhora do meio e com a melhora do outro. Para aqueles que estiverem prontos e quiserem receber. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária, aí o canal reiterando, né? Em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico, que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio. Se você nunca leu as cartas, de antemão, não fique pensando se essas cartas vêm de Cristo ou não vêm. Se atenha ao conteúdo. O impacto do conteúdo no ponto de vista intelectual
já vai criar uma curiosidade gigantesca, porque você vai ver que é algo muito além, muito mais elevado em refinamento, em conhecimento, em amor, em percepção, em perdão, em compaixão, do que uma consciência humana. Você vai ver que é um conhecimento que transcende aquilo que você vivenciou ao longo do teu caminho. Enquanto ainda retém a sua individualidade, ou seja, está falando de Cristo, essa individualidade não como indivíduo, como corpo, como mente, mas como consciência, como identidade, como conhecimento. Ainda retém, ou seja, como se toda aquela história da persona e para além da persona fosse reunificada num conhecimento, fosse uma presença. E aí, sim, essa individualidade como resultado, como efeito de todo esse conhecimento ao longo da jornada da alma. Para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Aí sim, um indivíduo, com o nosso mundo. Né? Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. No formato digital, você não vai ver o que ele está falando da formatação. É mais no livro. Ah, seria ali, ó, tá? A formatação das cartas, tá? E tantas outras que aparecem, né? Exemplo. Uma formatação diferente do que ocorre na literatura normal. Gostaria de explicar, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via, ou seja, tentando sintetizar aquele conhecimento que se infiltrava, penetrava, impregnava na psique e falava através da psique, usando a mente como ferramenta, né? E aí tentando criar um sentido figurativo. Eu também senti até certo ponto, né? Ou seja, esse conhecimento ele tinha uma perda até certo ponto da integridade dele, do exato da exata palavra que vinha, né? Do exato significado para a mente humana perceber, né? Então essa pequena ruptura ali, ela está dizendo. As emoções que Cristo sentiu, ou seja, ela não poderia vivenciar aquilo, né? Porque quando você explica um evento, um acidente, uma história para alguém e ela não vivenciou, é algo particular, né? Então, essa história ela é inevitavelmente fragmentada pelo ouvinte. Quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Ou seja, ela sentiu a necessidade de escrever daquela maneira ou até criar a parte negrita ali, porque ela sentia que aquilo tinha um significado mais importante ou era extremamente importante para o teu conhecimento. A base, o interessante das cartas é que ela fundamenta a experiência espiritual, a jornada da alma, a tua essência, de onde você vem, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, de uma maneira inédita para uma compreensão humana e que realmente está para além de tudo que talvez você tenha tido contato, literalmente falando.
Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu perguntava: como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. Isso é inevitável não acontecer com você. Seja através do que você lê e compreende das cartas, sejam principalmente pelas percepções espirituais que você tem ao longo do caminho, e não tem como sintetizar isso de maneira integral e não tem como explicar para as pessoas. Seria como a riqueza de um sonho que você tem e no dia seguinte você acorda, quer contar para o seu parceiro, para sua parceira, para um amigo, para uma amiga, para um filho, para um pai, e aquele sonho fragmenta e o ouvinte entende uma mera parcialidade daquilo. Se é que entende alguma coisa, se é que você consegue transmitir esse significado. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. É algo que, a mim, não. Na verdade, nunca interferiu. E hoje eu percebo o porquê desse formato diferente foi usado, né? E não me atrapalha absolutamente em nada. Mas este é exatamente o ponto. Essas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas, e isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Eu vou além ainda, né? Como um caminhante, eu digo que o pensar ele vai limitar a tua percepção. Você realmente vai ponderar e vai compreender quando você seguir o caminho. Quando houver essa entrega do ponto de vista intelectual, quando as percepções vierem através das meditações, e as meditações são o grande professor, né, que esse silêncio ele vai cicatrizar tuas feridas, ele vai calar tua mente. Não sei se vocês imaginam o que é uma mente serena, mas a meditação ela vai te dar isso. E as grandes percepções do meu caminho foram, assim como de outros que testemunho, que eu percebo e que eu ouço, vieram da meditação, vieram do aprendizado da meditação, dessa mente se calar ao longo desse processo, e é desse silêncio, dessa ausência de pensamento, que vem os grandes insights, que vem as grandes revelações. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, a minha, a sua, né, ele está relatando verdades que vão muito além de sua própria existência de vida neste mundo. Eu percebo muitas pessoas falarem: ah, a sua verdade, mas qual verdade? A minha, a tua? Veja, realidade, eu tenho a minha realidade, você tem a tua, mas há algo que se sobrepõe, que está antes dessa realidade humana, que é essa verdade espiritual, que é essas leis da existência, que é essa causa, essa primeira causa. E tudo isso ele vai procurar, ele compartilha, tentando fazer com que a gente compreenda e tenha esses vislumbres de algo que está muito além da nossa compreensão, do pensamento egoísta humano, do pensamento limitado dessa persona. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. O infinito você jamais vai entrar. Você vai entrar nesse infinito que ele coloca como algo para além da razão, né? E você deve estar experimentando, ou vai experimentar ao longo do caminho, na meditação, no exercício da meditação, no fenômeno da meditação.
Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta. Se gradualmente a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zapt, insight, né? Vem o insight. Quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá com um raio de luz na sua mente e você saberá que, sim, é isto, esta é a resposta verdadeira. Aí hoje eu termino o prefácio, acho que eu falei ali atrás, introdução, né? Mas hoje eu li o prefácio. Procuro fazer, não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias, mas a primeira gravação é essa. Eu consegui uma brechinha aqui no meio da tarde e aí finalizo esse prefácio, depois volto com a introdução no outro vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, aí, de 1 hora, não sei se vai ser muito diferente dos outros, mas eu vou tentar fragmentar bastante para você poder acompanhar, para você poder ouvir e para juntos a gente poder estar expandindo a própria consciência, se vendo através dos outros, se vendo através de si mesmo, se revendo ao longo do processo, como eu estou lendo, depois de sei lá quantas vezes eu já li essas cartas, e cada vez que eu as leio, como eu mencionei hoje aqui no comecinho ali, ela tem algo a me trazer, a me completar, a me esclarecer. E aí sim, esse livro, cada vez que eu leio, ele é inédito, porque todos nós, quando nós estamos trabalhando a própria consciência, a cada dia nós somos inéditos. Nós somos uma versão de nós mesmos, um fragmento a ser reconhecido. E essa é a grande missão, é o grande propósito do ser humano. Não é conquistar nada externo, ainda que isso seja bom, seja gratificante. E se acontecer como é feito, está tudo bem, está tudo certo. Não tem nada de ruim, não tem nada de julgamento. Mas não pode ser uma busca como fim, né? A vida, ela se dá nesse momento, ela acontece agora, ela está acontecendo agora que eu estou falando com você. Eu estou olhando ali para fora, estou vendo um pássaro parado ali em cima do meu deck ali, do deck da minha casa, que não é minha casa, é apenas uma casa que abriga uma família e que um dia eu vou embora daqui e essa casa vai pertencer a outra pessoa. São acessórios, nós nascemos completos, nós não precisamos de acessório para incrementar aquilo que somos. São acessórios, são coisas que estão aí para serem usadas, mas não para serem idolatradas. Quando você está num hotel, em algo que não é a sua casa, você pega um copo e fala: eu estou tomando água no copo do hotel. Isso é uma verdade, porque não é teu, nada é teu. A tua consciência é a tua única verdade. A tua consciência é teu ser. E é o teu ser que você tem que reconhecer e você tem que trabalhar. Por que eu digo trabalhar? Porque precisa trabalho, precisa autoanálise, precisa de conhecimento, fundamentalmente, para você reconhecer quem você é. E aí, esse eu, esse meu, essa pequena história vai ser dissipada ao longo desse processo. E você precisará
cada vez menos demais.